Quando eu comecei com as leis biológicas, eu tinha realmente uma dificuldade de dar a informação precisa para o paciente, porque naquela época que eu comecei ainda era algo recente aqui no Brasil. Então essas informações das leis biológicas, elas eram um pouco complicadas de você localizar. Então não existiam muitos livros sendo disponibilizados, não existia muita informação na internet. Então você não conseguia captar as informações exatas que você precisava. Eram as informações do curso em si, e naquele momento as informações do curso nem sempre abordavam tudo o que eu precisava. As informações eram às vezes falhas e faltavam alguns assuntos que você via na tua prática diária nos teus pacientes. Além de que as informações eram divididas. Então você estuda o endoderma, você estuda o mesoderma, você estuda o ectoderma. Mas não existia uma fusão de todas essas informações. Porque o paciente não vive num trauma, uma situação específica, única, um órgão somente afetado. Muitas vezes ele está, com uma conjunção de sintomas que acabam desencadeando então os sintomas, as alterações, as síndromes nesses pacientes. Então, naquela época, como existiam essas dificuldades de compreender exatamente a causa dos sintomas, eu passava uma informação meio vaga para cada um dos pacientes. E essa informação vaga fazia com que eles às vezes ficassem meio em dúvida do que realmente tinha acontecido, ou não conseguiam às vezes lembrar, porque a informação que eu passava não era exatamente a informação que eles conseguiriam relacionar com uma situação emocional que eles estavam vivendo. E a partir do momento que eu comecei a estudar mais a fundo, que começaram a surgir mais informações e mais a prática mesmo, que me fez conseguir observar as relações de conexões entre os tecidos e as informações embriológicas passadas, e consegui então compreender o que realmente o Hammer queria passar com essas informações, porque no começo era mais difícil realmente. Então esse era o intuito exatamente do congresso, é poder realmente pegar esse combo de informações e mostrar para vocês que vocês conseguem às vezes chegar ao X da questão mais rápido do que nós chegamos na época que nós começamos a trabalhar com as leis biológicas. E hoje a vida ficou muito mais fácil, porque o resultado nos pacientes acaba sendo mais preciso, porque a gente consegue sim detectar só pela expressão corporal que o paciente chega, com relação à forma com que ele fala sobre alguns assuntos, ou mesmo com relação ao sintoma que ele dá, a gente já consegue chegar exatamente ao X da questão em muitos deles, antes mesmo de conversar mais a fundo sobre a vivência desses pacientes. E é isso que eu vou proporcionar para você nesse congresso.